Olá, galera. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a parte teórica de probabilidade. Então, só para lembrar, a gente viu que dá para representar a probabilidade de três formas, né? Então, vamos dizer que a probabilidade de ocorrer um determinado evento seja de 3 quartos. Então, essa seria uma forma de representar a probabilidade em fração, né? A outra seria dividindo, 3 dividido para 4, né? Já vou colocar aqui direto, vai dar 0,75. Essa aqui seria uma segunda forma de representar a probabilidade, né? O resultado de uma probabilidade. E uma terceira forma é em porcentagem, né? Que aí seria multiplicar esse valor por 100, que daria 75%, tá? Na parte assim teórica de probabilidade é muito trabalhado essa forma aqui, tá? Só que eu sempre vou ficar fazendo um gancho com a parte de porcentagem para ficar mais fácil de entender, que geralmente isso aqui como já está mais no cotidiano, né? É mais fácil de entender pensando na porcentagem do que por aqui. Todas as definições, quando a gente fala da parte teórica, olhando, é fazendo dessa forma aqui. Uma das propriedade, vamos dizer assim, né, que tem que acontecer é essa daqui. Toda probabilidade tem que estar entre 0 e 1. O que isso significa? É, passando esses valores aqui da ponta para a porcentagem, seria dizer o seguinte, que a probabilidade ele tem que estar entre 0% e 100%. Só isso, tá? Então, quando a gente calcula uma probabilidade, ele tem que estar entre 0% e 100%. Tipo, você não tem como calcular uma probabilidade da 200%. Qual é a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena? Ah, é de menos 5%. Isso não tem como acontecer. Tem que estar de 0 a 100%. Probabilidade sempre vai ter que estar dentro dessa faixa. Aqui está comentando o seguinte, né? Que é uma segunda propriedade que deve ocorrer numa probabilidade. Que se ômega é um espaço amostral, né? Então, probabilidade de ocorrer ômega é igual a 1. Aqui está falando o seguinte, qual é a probabilidade do resultado ser qualquer elemento do espaço amostral? É 100%, né? O 1 representa o 100% olhando dessa forma. Então, a probabilidade de que o resultado seja qualquer elemento do espaço amostral é de 100%. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. E aqui, nessa daqui, está dizendo o seguinte, que se você tiver dois eventos no qual ele não tem elemento em comum, tá? Que a interseção B é vazio, né? Isso significa que eles não têm elementos em comum. Aí você pega os elementos de A, os elementos de B e faz um conjunto só. Isso é chamado de união. E calcular a probabilidade disso, você pode também calcular essa probabilidade fazendo separadamente. Ver quanto que é a probabilidade de A e quanto que é a probabilidade de B. Então, essa daqui é uma terceira propriedade que deve ocorrer. Depois eu retorno nela. A partir dessas propriedades, né, você tem umas consequências. Então, a primeira consequência é essa daqui, né? Probabilidade do conjunto vazio, vamos dizer assim, né? É igual a zero. Isso aqui é meio estranho, né? Mas vamos fazer um exemplo aqui para tentar entender o que é isso daqui. Então, ao lançar um dado comum, qual é a probabilidade de sair o número 7? Bom, estou aqui com um dado comum. Qual é a probabilidade de quando eu jogar, né, aparecer o número 7? Bom, não vai acontecer nunca, né? Porque esse dado só vai de 1 a 6. Então, a gente já poderia até dizer, a probabilidade de ocorrer esse evento é zero, né? Porque não tem como ele ocorrer, né? Só que vamos olhar agora por outro ângulo, né? Quem seria o meu evento A, né? Saiu o número 7. Quem seria esse evento A? Quais são os elementos que estão no evento A? Seria o 7. Só que o 7 ele não faz parte do espaço amostral. Então ele não pode ser considerado um elemento do evento.
Então, na verdade, esse evento aqui, ele é vazio, porque ele não tem ninguém. Então, esse A aqui, como ele é vazio, você poderia trocar ele, né? Que é igual a zero. Então, essa consequência aqui, né? Essa primeira consequência, é só isso, tá? Só que escrito de uma forma um pouquinho mais rebuscada, né? Mas é só isso. É só para dizer que a probabilidade de questões desse tipo aqui vai dar zero e é como se você estivesse olhando para o conjunto vazio. Então vamos para a segunda consequência. Segunda consequência, ele está colocando essa fórmula aqui, né? Esse A com uma barra é chamado de complementar. Não sei se vocês vão lembrar desse nome, complementar. Não sei se vocês vão lembrar desse nome de conjuntos. Geralmente aparece essa ideia de complementar lá no primeiro ano, quando se estuda a teoria de conjuntos. Tá? Mas vamos ver aqui no exemplo aqui o que seria um complementar do conjunto A, né? Do evento A. Então, nesse exemplo aqui, eu estou colocando o seguinte: ao lançar duas moedas distinguíveis e não viciadas, qual é a probabilidade de sair somente cara? Então, eu quero que saia somente cara. Então, esse vai ser o meu evento A. Tá? Olhando para cá, o único elemento que sai somente cara é só esse aqui, né? Considerando o K como cara, tá, gente? Como sempre, que eu tô fazendo, né? Então, só tem um elemento aqui que vai fazer parte do A, que é esse elemento aqui. Então, se a gente fosse calcular a probabilidade de A, né? De ocorrer o A, seria 1 em 4, né? Ou, dividindo 1 por 4, dá 0,25. Então, quem seria o complementar de A, né? Quem seria esse A barrinha olhando para cá? O A barrinha é o restante dos elementos que estão no espaço amostral. Então, esse restante aqui, que está no espaço amostral, é o que é chamado aqui na fórmula, né, de esse A barra aí, tá? Esse A com uma barra em cima. E o que essa fórmula diz, né? Ela está dizendo o seguinte: se você quiser calcular a probabilidade desse complementar, você consegue calcular usando esse resultado aqui que você obteve. Da seguinte forma, ó, vou repetir aqui a fórmula que está ali. A fórmula está dizendo isso, né? Aqui eu coloquei com letra maiúscula, né? Mas tanto faz. Então, a gente já calculou a probabilidade de ocorrer A. A probabilidade de ocorrer A é de 0,25. Então é só substituir aqui, ó. Substituir esse probabilidade de A por 0,25. Vai ficar 1 menos 0,25. E agora é só diminuir. 1 menos 0,25, já vou colocar aqui, dá 0,75. Ou seja, eu consegui calcular a probabilidade do complementar sem precisar fazer esse processo aqui, né? Usando o resultado do A. Se você quiser calcular aqui diretamente, igual que a gente fez aqui, né? Também dá, né? Vai gerar a mesma resposta. Então, ali é 3 de 4. Se você dividir 3 por 4, dá 0,75. Vai dar a mesma resposta, tá? Nessa questão, na verdade, fica mais fácil até fazer assim, né? Só que tem alguns problemas que fica mais fácil usar essa fórmula. Então, é bom saber da existência dela. Essa fórmula, basicamente, o que ela está dizendo é o seguinte. Se isso aqui fosse em porcentagem, seria 25%, né? Convertendo para porcentagem. Convertendo aqui para porcentagem, daria 75%. O que essa fórmula está dizendo, basicamente, é o seguinte, que quando você soma 25% mais 75%,
vai dar os 100%. Então, essa fórmula que está dizendo é isso. Se você calcular a probabilidade de A e somar com a probabilidade do complementar, sempre vai dar 100%. Dá para olhar isso aqui nessa fórmula também, né? Porque aqui o P de A, né, tá negativo. Você pode passar ele para o outro lado e vai ficar positivo. Vai ficar assim. Então, o que eu estou falando é exatamente isso. Ó. O 1, você pode pensar que ele é o 100%, né? O P de A barra aqui deu 75% e o PA foi o 25%. Então, o que essa fórmula diz é basicamente isso. Se você pegar a probabilidade de um evento A e somar com a probabilidade do seu complementar, é sempre 100%. É só isso que a fórmula fala. Bem tranquilo. Dá até para usar esse daqui ao invés desse, né? Se você achar isso aqui com uma cara mais agradável. Enfim. Tá? Mas se você olhar em livros, né, em material, geralmente ele escreve dessa forma, já deixa isolado o complementar. Então, essa é a segunda consequência. E uma terceira consequência, deixa eu vir para cá, cadê a terceira consequência? Está aqui. Essa fórmula, talvez, dentre essas consequências, né, é o que a gente deve mais usar em probabilidade. Ele está dizendo que a probabilidade de A união B pode ser calculado vendo primeiro quem é a probabilidade de A, depois quem é a probabilidade de B, e depois quem é a probabilidade de A interseção B, e depois fazer essa continha. Parece meio estranho, né? Parece uma fórmula meio grande, meio esquisita, mas isso daqui, tecnicamente, vocês já viram lá no primeiro ano em teoria de conjuntos. Existe uma fórmula muito parecida com essa lá em teoria de conjuntos. Vou ter que colocar aqui um exemplo para quem não lembra, para poder relembrar. Tem alguns alunos aí do terceiro ano que eu já dei aula no primeiro ano, né? Não sei se vão lembrar disso. Então aqui eu estou colocando um conjunto A e um conjunto B e alguns elementos, né? Então, o número de elementos que tem no conjunto A, dentro da bolinha a gente geralmente representa assim, né? O número de elementos do conjunto A, a gente representa como NA. Então aqui tem 5 elementos, né? O número de elementos que tem no conjunto B é todos os elementos que estão dentro da bolinha B. São 3 elementos. E o número de elementos que tem em A união B, então A união B é juntar todos os elementos que estão em A com todos os elementos que estão em B. Se você juntar todos os elementos que estão em A com os que estão em B, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Só que isso significa, né? Vou colocar aqui do lado. Vai dar 6, tá? Só que, se você observar, não existe uma certa igualdade, né? Aqui, se você somar NA com NB. Estou querendo dizer o seguinte. Essa relação aqui, ela não é verdadeira, né? Essa relação aqui, ela não é verdadeira, porque o número de elementos de A união B são 6. O número de elementos de A são 5. O número de elementos de B são 3, né? Se você somar aqui, 5 mais 3 é 8. E 8 não é igual a 6. Então, essa relação da forma que está não é verdadeira. E ela não é verdadeira porque tem elementos em comum. O que está atrapalhando essa fórmulazinha aqui, né? São esses elementos em comum, que está sendo contabilizado 2 vezes. Por isso que aqui está maior. Então, para poder deixar essa relação igual, a gente diminui pelos números que estão aqui em comum, pela interseção. Então, a interseção B são os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Ou seja, são esses elementos aqui do meio. Então, o número de elementos que está em A interseção B são 2, né? Só tem esses doisinhos aqui do meio. Agora sim, se você fizer aqui a conta, vai dar 6. 5 mais 3, 8, e 8 menos 2, 6.
Agora a relação é válida, tá? Então essa daqui é uma fórmula que é vista lá em teoria de conjuntos. E ela é muito parecida com essa daqui, né? É muito parecido com o que a gente está fazendo com probabilidade. Na verdade, a justificativa, né, que essa fórmula funciona é ter baseado um pouco nessa ideia de conjuntos. Mas eu não vou fazer isso aqui não. Só estou só mostrando a fórmula, mas tem como provar que essa fórmula é válida olhando para a teoria de conjuntos. Então, gente, vamos fazer então um exemplo usando essa fórmula aqui. Então, nesse exemplo diz o seguinte: ao lançar simultaneamente um dado e uma moeda, qual é a probabilidade de ocorrer número par ou coroa? Eu acho que vocês já viram essa questão, né? Ela sempre aparece por aí, né? Dá para resolver essa questão usando essa fórmula aqui também. Então, como é que a gente faz? A gente divide o evento, né? Quando a gente fez essa questão, a gente olhou ocorrência de número par ou coroa como um evento só. Aqui a gente vai dividir. Então, ocorrência de número par, eu vou chamar de evento A. Ocorrência de coroa, eu vou chamar de evento B. Quando ele usa o ou, geralmente o significado de ou assim, em probabilidade, é união. Geralmente em problemas de probabilidade, se aparecer esse ou, dá para ser usado essa fórmula aqui, sendo que a união seria isso daqui, né? Esse ou é como se fosse uma união. Então o que eu quero é a união B, probabilidade de A união B. Probabilidade de A união B é igual a probabilidade de A mais probabilidade de B menos probabilidade de A interseção B, tá? Tem que ver agora quem é cada um, né? O A é só sair número par, então eu tenho que ver quantos elementos eu tenho, né, para poder calcular a probabilidade. Só para constar, o espaço amostral vão ter 12 elementos, né? Porque ao lançar o dado, você tem 6 possibilidades. E ao lançar a moeda, você tem 2 possibilidades. Então, multiplicando, você vai ter 12 possibilidades. Então, o evento A, desses 12, né? O evento A vai possuir os seguintes elementos. Pode ser o 2 com cara, pode ser 2 com coroa, né? Porque o evento A só tem que sair número par. Não importa o que vai sair na moeda. Pode sair 4 e cara, 4 e coroa. Continuar aqui embaixo. Pode sair 6 e cara e pode sair 6 e coroa. Então, o evento A ele possui 6 elementos. Então, a probabilidade de ocorrer o A é de 6 em 12. Qual é a probabilidade de B? Então, a gente tem que ver quantos elementos tem em B. B, que é coroa, né? Tem que sair só coroa. Então, pode sair 1 e coroa. Não importa o que vai sair no dado. Ele quer que o que saia coroa na moeda. Então, pode ser 2 e coroa, 3 e coroa, 4 e coroa, 5 e coroa, 6 e coroa. Então, aqui você vai ter 6 elementos. Então, a probabilidade de ocorrer o evento B, de sair coroa, é de 6 em 12, menos a probabilidade de ocorrer A e B ao mesmo tempo, né? De sair número par e coroa ao mesmo tempo. Aí você tem que ver quais são os elementos que são comuns, né? Que acontecem nos dois ao mesmo tempo. Tem esse daqui, né? 2 e coroa, que também está aqui, tá? É comum. Tem o 4 e coroa, que também tá nos dois. E tem o 6 e coroa, que ocorre nos dois. Então,
Em A interseção B, você tem esses três elementos, tá? Tem o 2 e coroa, 4 e coroa e o 6 e coroa. É o que acontece em ser par e coroa, tá? Ser os dois ao mesmo tempo. Então, a probabilidade de ocorrer par e coroa, né? Que é os dois ao mesmo tempo, é 3 em 12. Apesar de aparecer uma soma e subtração de fração, essa conta é bem tranquila de fazer, porque os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, numa soma e subtração, ela vai se repetir. Só precisa fazer a conta em cima. 6 mais 6, 12. 12 menos 3, 9. E aqui, né, se você quiser simplificar, dá para dividir em cima e embaixo por 3, né? Vai ficar 3 quartos. Então dava para resolver essa questão, né, também usando essa fórmula aqui. Quem lembra da solução, né, pode conferir que bateu os resultados. Então nesse vídeo é só isso, gente. Valeu!